Perfeito, vamos lá. Vitor, nunca se deu tanta importância, talvez, para a sustentabilidade como ela dá hoje, não só no Brasil, no mundo todo, e especificamente no mercado imobiliário, que é um pouco mais conservador. Mas a gente ainda vê poucas iniciativas concretas, de fato. Então, eu queria que você começasse fazendo essa comparação em relação aos mercados de países desenvolvidos e também os nossos pares, os emergentes. Como é que a gente está nesse processo de sustentabilidade no setor? Legal, bacana. Bom, de fato, essa agenda ESG, né, é uma agenda que pegou mais tração a partir aí da pandemia, né? Um dos legados positivos que a pandemia vai deixar para nós aí, né, Henrique? Então, nós lá na companhia, na Integral Bray, a gente já olha para esse assunto de maneira mais precisa já há 4 anos, tá? Por vários motivos, né? Primeiro porque a gente acha que é dever fiduciário de gestores e administradores buscar sempre melhores práticas e aperfeiçoar e tal, e a agenda ESG naturalmente leva para isso, né? A gente está falando não só de sustentabilidade, mas a gente está falando também de consciência social, de governança e assim por diante. Então, 4 anos atrás, a gente se associou lá ao PRI, CDP e Pacto Global, fizemos ajustes nos estatutos das gestoras e na parte de fundos imobiliários a gente começou de fato a se organizar no sentido de buscar desenvolver estratégias, teses que adotassem práticas ESG. Comecei a olhar esse assunto de maneira mais profunda, participei de vários eventos, me chamou muito a atenção num evento que eu participei, em que a pessoa do BNDES, que tinha acabado de fazer uma captação de um Green Bond grande, de 1 bi, que ele mencionou que eles haviam recebido ingresso de investidor internacional que tinha parado de investir no Brasil por conta da perda do grau soberano. Mas o fato de ser uma emissão green permitiu com que esses investidores ingressassem. Então, o Green Bond ou uma emissão ESG cria essa ponte, né? Independente da eventual volta do grau soberano, que a gente não sabe se vem e quando vem, né? Então, internacionalmente, os investidores já estavam ampliando ali parte dos portfólios em busca de investimentos ESG e, como eu disse, a partir do que era uma tendência, a partir da pandemia, já passou a ser mandatório, isso ganhou uma atração muito grande. No caso do setor imobiliário, eu acho que tem um fit, uma relação muito boa, principalmente a parte de sustentabilidade, né, por motivos óbvios. A gente já trabalha no mercado imobiliário brasileiro com as certificações há muito tempo, né, então a grande maioria das propriedades corporativas já tem classificação LEED ou equivalente, o que cria ali uma relação de sustentabilidade bacana, e a gente lá na companhia passou a desenvolver algumas teses que pudessem aplicar não só a sustentabilidade, mas o ESG também, né? Então, a gente tem hoje, nesse momento, 3 iniciativas de fundos imobiliários já com second opinion da Cital e ou da resultante, constatando e confirmando que assim que, no caso do mercado de capitais, se avalia se uma emissão de uma debênture de um fundo é green ou é ESG, um ente independente que tem essa prerrogativa, né, tipo a Cital, vai avaliar a emissão, o regulamento do fundo, etc., e diz se aquela emissão é ou não ESG, e o gestor e o administrador assumem uma série de compromissos. E foi assim que a gente fez. Então a gente tem um fundo de boutique office com essa característica ESG, que tem uma pegada diferente, super ESG, que é o fato de ser, as construções vão ser usando o CLT, Cross Laminated Timber, que é aquela construção em madeira que lá na América do Norte já está lá na frente, que aqui no Brasil começa aí numa parceria nossa com o pessoal da NOAA. Tem uma outra emissão de um fundo de galpões logísticos AAA, que também vai ter, todos eles vão ter certificação e etc. E um fundo aí que eu acho que é o que mais repercutiu nos últimos meses, é uma iniciativa nossa de uma Smart City em Brasília chamado Biotic. E é um projeto em cima de um terreno da Terra Cap de 1 milhão de metros quadrados na Ponta das Norte, então é plano piloto, é uma propriedade única praticamente, 1 milhão de metros quadrados, só o terreno tem uma avaliação de 1 bi, e a gente trabalhou nos últimos 12 meses
na estruturação desse fundo que já tem o Second Opinion da Cital, e como é ESG, tem as 3 letrinhas, quer dizer, a parte de sustentabilidade, pelo fato de ser uma Smart City, um distrito de inovação, com a assinatura do Carlo Ratti, que é o papa das Smart Cities no mundo, a parte de sustentabilidade vai ter o estado da arte lá, em termos de certificações nas propriedades, no ambiente, a parte de mobilidade, enfim. A parte social, como é uma propriedade da TerraCap, e a TerraCap é pública, quando eles destacaram esse terreno, criaram uma subsidiária integral chamada Biotic, criou-se uma lei para o desenvolvimento de um distrito de inovação com uma série de compromissos sociais, inclusive a gente trouxe isso e aperfeiçoou para dentro do ambiente do fundo. E a parte de governança também, motivos óbvios, né? Mercado de capitais, regulamento, gestão profissional, com a gente, enfim, cuidando de toda a estratégia de desenvolvimento do fundo. Então, eu acho que a gente está indo para uma outra dimensão aí na indústria de fundos imobiliários, se utilizando dessa nova fronteira ESG. Bacana. Vocês são pioneiros nesse tipo de iniciativa aqui no Brasil. Os primeiros sempre têm os maiores desafios e abrem caminhos para os próximos. Daqui a 5 anos, provavelmente, a gente vai ter muitas outras iniciativas. Mas como pioneiro, como é que está sendo a experiência junto ao investidor, de captação, de achar ativo, do primeiro fundo que vocês lançaram que tem essa característica ESG? Então, a receptividade está sendo a melhor possível, né? Porque esse assunto, como eu mencionei, deixou de ser uma tendência, passou a ser mandatório. Os investidores, de um modo geral, principalmente os profissionais, e as 3 iniciativas que eu mencionei, são, pelo menos uma primeira instância, direcionadas para investidor institucional, investidor profissional, fundos soberanos, fundos de pensão, grandes family offices. Todos esses investidores com essas características já adotaram essa premissa ESG como uma questão super importante. Então a receptividade tem sido excelente. As estratégias são estratégias das 3 iniciativas bastante sofisticadas, que começam com uma captação com o investidor profissional, se desenvolve e performa aquela determinada estratégia e depois abre capital do fundo para a pessoa física, né? Então, a pessoa física está começando a se ligar um pouco mais nisso agora. Então, como a gente foi pioneiro, a gente procurou desenvolver dando um passo de cada vez na direção correta. Então, a direção correta agora era o investidor profissional e a receptividade melhor impossível. Perfeito. O investidor profissional, ele tem toda uma preocupação, até institucional da marca dele, onde ele vai colocar o dinheiro. Foi interessante você falar da pessoa física, porque ela ainda olha muito para o retorno, para o rendimento, independentemente, muitas vezes, do portfólio. Então, você acredita que essa bandeira do ESG, da sustentabilidade, vai ser suficiente para atrair também os olhares do pequeno investidor, da pessoa física, ou vai ter que ser entregue algo mais em termos de retorno, enfim, como é que vocês fazem essa leitura do mercado menor? Então, a nossa visão é que no final do dia, isso vai impactar em retorno, né? Porque você vai ter um produto de melhor qualidade e que necessariamente acaba impactando em retorno. A própria Cital já tem aí estudos que provam que emissões ESG ou Green, o custo de captação acaba sendo menor e, consequentemente, o retorno para o investidor mais interessante. No caso específico da pessoa física, por exemplo, vou dar um exemplo concreto, né? Essa iniciativa do fundo de boutique office que usa o CLT, Cross Laminated Timber, como técnica construtiva. A Hines, que é uma das maiores incorporadoras do mundo, que está aqui no Brasil já há muito tempo, eles têm uma linha, e é a linha com melhor performance deles lá na América do Norte, chamada T3. A linha T3 é justamente uma linha exclusiva de produtos com essa tecnologia. É a linha que melhor retorno traz para os investidores. Por quê? Porque usa uma técnica construtiva de melhor qualidade, ganha tempo, velocidade. No final, isso vai impactar em custo de construção, sim, e que vai ser melhor também. E o retorno, naturalmente, para os investidores vai acabar sendo melhor. Perfeito. E para a gente fechar, a última, a sua expectativa, já que o evento está começando, ou a sua avaliação de um encontro como esse que reúne os principais atores do mercado, não só de fundos imobiliários, do setor imobiliário de modo geral, mas especificamente dos FIs. Não, bacana. Esse evento eu participo dele desde o primeiro, acho que esse é o terceiro ou quarto? Quarto. Eu que fui um dos fundadores da indústria lá atrás, né? Eu fico muito feliz em ver aí essa evolução e
esse evento passou a estar na agenda aí, não só dos participantes da indústria, mas dos investidores, o que é muito bacana, né? Isso trouxe o investidor para próximo aí dos principais personagens aí da indústria, incorporadores, gestores, administradores, e cria essa ambiência e essa transparência, e é muito bacana. Eu fico muito feliz. A audiência, eu fiquei impressionado com os números aí dos últimos capítulos aí do evento, né? Eu não sei qual é a expectativa, mas eu me lembro que no primeiro que eu fui também, que foi lá no centro de exposições lá da Rebouças, foram 1.000 pessoas, era presencial, não tinha pandemia ainda, nos outros híbridos e etc, parece que passou 3.000, né? Isso é impressionante, né? Isso é dos maiores eventos que o país tem hoje, né? Então mostra o interesse que a gente imaginava e que está se confirmando cada vez mais, que o investidor brasileiro de todas as classes tem no investimento de base imobiliária, né? E o fundo imobiliário é a maneira mais moderna para se investir em base imobiliária, né? Perfeito. Obrigado, Vitor. Obrigado.